Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia. Nós estamos já no 5º dia da nossa campanha. Estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Aleluia. Neemias 6:3 é o versículo central da nossa campanha. Nós estamos aqui lendo esse livro, um capítulo por dia. Hoje é o 5º dia, nós estaremos lendo o capítulo de número 5. E me chama muita atenção a história de Neemias. Neemias, ele era um copeiro do rei. Provavelmente ele tinha umas boas instalações naquele palácio. Neemias, ele estava confortável com aquela vida dele ali dentro. Mas Neemias, mesmo estando ali na bênção, ele se preocupava com os outros, né? E não deixe que a sua boa fase da sua vida roube seu olhar pelas pessoas que estão passando por uma situação difícil, né? Às vezes da própria família, às vezes a gente precisa sair do nosso conforto e poder fazer mais e melhor. Jesus, ele amou de tal maneira que ele saiu lá do trono, do seu trono de glória, e ele veio conhecer as nossas dificuldades, ele veio andar aqui na terra e saber como que era para nós. Ele viveu como um homem, né? E, e ele tentou dar o melhor, tentou não, ele deu o melhor exemplo para nós. Exemplo de amor, de compreensão, exemplo de humildade. Que nós não esqueçamos dos exemplos que o Senhor Jesus deu, sempre com aquele olhar amoroso, sempre disposto, sempre ali, né? Hoje o Senhor me trouxe à memória a história de Pedro. Nós vamos entrar em Neemias, tá, irmão? Só quero falar isso. Essa noite a minha mãe veio comigo, eu estava em Uruana. Eu acho que ontem o áudio ficou bem barulhento, vocês viram. Eu estava na casa lá da minha sogra, em Uruana, e lá é avenida, passa bastante carro. Na gravação não falei ontem, mas era por isso o barulho. E hoje minha mãe veio. E minha mãe, essa noite, ela passou mal, assim. Ela tem é, pressão alta, ela estava com muita dor de cabeça, mas a gente mediu a pressão dela, graças a Deus, estava normal. Mas ela estava com dor de cabeça e ela não queria tomar remédio. Ela estava com medo, porque quando ela deu o AVC, ela tinha tomado remédio e ela tem uma impressão de que aquele remédio fez ela passar mal. Então ela ficou sentindo dor, sentindo dor, sentindo dor, foi até que ela não aguentou e ela pediu, levantando e pedindo para tomar o remédio. E aí eu fiquei lembrando de Jesus. Tem uma parte que Pedro, pelo menos num desenho infantil, desenho bíblico, relata dessa maneira. Na Bíblia, eu agora não tenho a memória, mas a Bíblia diz que Jesus estava dormindo, porque Jesus estava cansado. Jesus estava dormindo e Pedro chega e queria falar com Jesus, que Jesus estava ali angustiado, que Pedro estava angustiado. E Pedro incomoda Jesus ali, né? Aí o rapaz fala para ele, não, Jesus está dormindo. E ele, mas eu preciso falar com o mestre. Aí, porque os cobradores de imposto estavam cobrando o imposto dele e o imposto do Senhor Jesus. E aí Pedro vai, acorda o mestre e fala, até quando nós vamos ter que perdoar? Até 70 vezes 7, né, que o Senhor fala para ele. Porque ele resolvia as coisas, né, antes, na pancada, na brutalidade. Pedro era assim. Então ele não queria ser humilde ali perante aqueles cobradores de impostos. Mas o Senhor Jesus falou para ele, e vai no rio, quando você pegar um peixe, você vai tirar de dentro da boca dele uma moeda. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas o Senhor sabe. Você vai tirar uma moeda e essa moeda vai ser o nosso imposto, o meu e o seu, né? E aí o Senhor, Jesus foi com amor, foi com carinho, foi explicando, né?
Então, mesmo sendo acordado, aquele amor, e esse amor que eu peço para que o Senhor me dê sempre, para que eu seja essa pessoa assim, amorosa. Nós somos cheios de falhas, de defeitos, então nós precisamos pedir muito a Deus, muito ao Senhor Jesus, para nós seguirmos sempre o exemplo dele, de amor, né? Sempre em tudo na nossa vida, ele tem uma mensagem para trazer para nós, a nós seguirmos o exemplo dele. E Neemias aqui, Neemias, ele também tem muitos exemplos para passar para nós, né? Ele, um exemplo bom, né? Aqui vai falar hoje sobre o exemplo de Neemias, na segunda parte que nós vamos ler, a partir do versículo 13. E aí, Neemias também tem um exemplo para passar para nós. Um exemplo que ele deixou o seu lugar de conforto, ele deixou o palácio e ele vai para aquele lugar onde está destruído. E ali a palavra diz que eles não dormem em casa, assim. Ontem nós lemos que eles não voltavam para casa, eles trabalhavam lá e eles ficavam ali, porque eles tinham que ficar vigiando o lugar que eles estavam, né, arrumando, porque tinha muitas pessoas querendo invadir, muitas pessoas queriam destruir aquilo que eles já tinham feito. E o inimigo, eles fica assim, ele quer destruir os nossos projetos, nossos sonhos, mas Deus é maior. Nós não estamos sozinhos, nós estamos com o Todo-Poderoso, o Senhor Jeová dos Exércitos, Ele está conosco. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos para a leitura. Quando você vai abrir na sua Bíblia, eu vou estar orando. Neemias capítulo 5, amém? Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai querido, graças nós te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor é um Deus poderoso e maravilhoso. Sempre, Senhor, nos está dando exemplo, Pai, bom para nós seguirmos. Nos ensina, Pai, a seguir seus exemplos de amor, de graça, de humildade. Pai, abençoa, Senhor, meu Deus, nosso propósito, que é de estar aqui, Senhor, levantando os muros que na nossa vida às vezes estão caídos, queimados, quebrados, às vezes estão sem portas. Pai, nós não queremos deixar, meu Deus, brecha nenhuma para que o inimigo venha entrar em nossa vida. Nós queremos tampar tudo, Pai. Nós queremos erguer uma fortaleza, Pai. Nós queremos, Pai, ser um jardim fechado somente para o Senhor habitar, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Fala conosco através da sua palavra. Amém? Medidas contra a usura. Foi grande, porém, o clamor do povo e das suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos nós, nossos filhos e nossas filhas, que nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nessa fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e os magistrados e lhe disse: sois usuários, cada um para com o seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negocieis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se clamaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não deveis andar com temor o nosso Senhor Deus, por causa do opróbrio dos gentios, nossos inimigos?
Também eu, meus irmãos e meus moços lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Temos de mão, demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas e os seus olivais, e as suas casas, como também o centésimo do trigo do vinho, do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituiremos e nada lhe pediremos. Faremos assim como diz. Não chamei o sacerdote e eu os então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que faria segundo prometeram. O bom exemplo de Neemias. Também sacudi no meu regaço e disse: assim o faça Deus. Sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa. Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor. E o povo fez segundo a sua promessa. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu e meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de pratas. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós, dentre as gentes que estava ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também a minha custa era preparada as aves e 10 em 10 dias, de 10 em 10 dias. Muito vinho e todas as espécies. Nem por isso exigiu o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, de tudo quanto fiz a este povo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós vimos aqui, irmãos, que Neemias ele estava dando um exemplo para que as pessoas seguissem ele. Naquela época, ali em Jerusalém estava um caos, porque aquelas pessoas que eram nobres, que tinham dinheiro, que estavam ali, estavam escravizando aqueles que não tinham, estavam ali tomando as suas terras, né, em troca do trigo, estava ali fazendo empréstimos, mas com alto juro. Então aquele povo ele estava subjugado, aquele povo não tinha condição de vencer, não tinha condição de caminhar para frente, porque os seus próprios irmãos estavam agindo dessa maneira com eles. Então Neemias fica sabendo dessa história e ele fica revoltado. Então ele chama todo mundo ali para uma grande reunião, aqueles nobres, e fala: a partir de hoje vocês vão devolver as terras que vocês tomaram, aquelas casas que vocês alugaram ali, que vocês estão pedindo, né, muito caro. Vocês têm que ser honestos para com seus irmãos, né? Então ele pede justiça, né, pede para restituir aquilo que tinha, né, cobrado a mais. E aí ele fala aqui no versículo 11: restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles, né? Então restitui-lhes e nada lhe pediremos. Ainda bem que eles concordaram. Eles ouviram Neemias, eles não questionaram hora nenhuma, né? No versículo 12 diz aqui: então responderam: restituiremos e nada lhe pediremos, faremos como dizes. Então
o Neemias chama o sacerdote e faz ele jurar que ia cumprir aquele propósito. Então, Neemias também fala que acerca da vida dele, que ele foi para aquele lugar ali para ele fazer aquela obra, mas ele não exigiu nada ali dos primeiros governadores, porque ali no meio do povo tinha as pessoas que estavam tentando, de certa forma, governar aquele lugar, mas ele não exigiu nada, ele foi com os recursos dele e também assim com os recursos que ele tinha conseguido do rei Artaxerxes, e ele esperava que todos ali se uniam, cada um se unindo ali, né? Todo mundo se unindo com as suas com os seus recursos financeiros, poderia estar ajudando, né? O rei Artaxerxes ajudou muito, porque o Senhor abençoou, né? Tocou no coração dele, que deu todo o material, ajudou muito, mas ele está falando aqui que nem ele e nem os seus irmãos comemos do pão, o pão devido do governador. Então, eles comeram daqui que ele tinha levado. Então, eles não exploraram ninguém. Então, eles pedem para que não haja exploração, né? Nós que somos servos de Deus, somos cristãos, que não venhamos explorar, agir de má fé, né? Cobrar mais aquilo ali só para ter uma grande vantagem. É claro que hoje nós vivemos num mundo de negócio, mas é a coisa justa, nada que seja, né, uma coisa assim que vai defraudar o nosso próximo. É isso que o Senhor pede para nós, que nós sejamos pessoas justas. Amém? E glória a Deus, aleluia. Então, nós vimos aqui que nós estamos falando nesses quadradinhos do banner da nossa campanha. Cada dia a gente está falando sobre alguma coisa. E aqui tem ouro, prata e pedras preciosas. Hoje nós estamos falando sobre recursos, né? Sobre dinheiro. Aquele povo naquela época, às vezes eles não tratavam muito com dinheiro, mas eles levavam ali as suas terras, penhorava suas terras, seus olivais, penhorava ali, às vezes até mesmo os seus filhos, né? Muitos dos seus filhos, às vezes, não tinha como pagar, ia como escravo. Então, que nós possamos saber que nós somos mordomos de Deus, que nosso dinheiro, ele tem que estar apresentado ao nosso Senhor, para nós, né? Para nós sobrevivermos, para nós pagarmos as nossas contas e para nós negociarmos. Temos que colocar tudo na mão do Senhor, nada que seja fora da vontade do Senhor. Então, todos os nossos recursos nós venhamos apresentar ao Senhor, e que nós possamos ser pessoas sóbrias, que não venhamos contaminar com esse mundo, né? Não conformar com esse mundo, que esse mundo ele está sempre querendo, né? Às vezes sair na vantagem, em que nós possamos ser pessoas justas em todo momento, né? Sermos sábios no Senhor, aleluia, glória a Deus, cingindo-nos com a verdade. A verdade é a palavra do Senhor. A verdade é essa que nós lemos todos os dias, que nós estamos conhecendo, que sempre nós tiramos algo para nós aprender, né? Exemplos para nossa vida, né, cotidiana. Amém? Glória a Deus. Que você venha refletir nessa palavra de hoje e que venha olhar para a sua vida. Se na sua vida tem algo assim, que você venha se corrigir. Corrigindo, colocando ali, tampando. Eu vou tampar esse buraco que está na minha vida. Eu vou colocar um bloco aqui de concreto, uma pedra, e vai ser tampado hoje, em nome de Jesus, essa falha, e estarei me consertando diante do Senhor. Faça um conserto. Aqui, o Neemias chamou a atenção deles, reuniu eles, e eles juraram. Eles fizeram propósito, nós não vamos assim agir dessa maneira mais, nós vamos restituir, nós vamos, né? Então faça dessa maneira como Neemias convida esse povo aqui para fazer esse propósito. Amém? Glória a Deus, aleluia. Oh Senhor, muito obrigado pela sua palavra, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pela direção que o Espírito Santo tem dado a cada um de nós. Continua no comando, continua nos dirigindo, Pai, em todos os nossos caminhos. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus
esteja com cada um de nós, não só agora, mas para todo sempre, e todos digam amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém?